Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou começar a projetar aqui a aula, tá bom? Bem, gente, infelizmente na semana passada não pude estar aqui com vocês, tive alguns problemas pessoais e vou continuar a matéria de onde eu continuaria na semana passada, tá? Então a gente terminou nosso bloco de grupos vegetais, né? Onde a gente falou das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E agora a gente vai entrar em um assunto um pouquinho diferente, que é a célula vegetal e a morfologia externa das plantas. Então vamos começar falando um pouquinho da célula. Provavelmente vocês já viram essa imagem, né? Ela aparece muito comparando a célula vegetal com a célula animal. É, Isso aqui é uma célula eucariota, tá? A célula vegetal, ou seja, o nosso núcleo, ele tá ali preso, né? Tem algo cobrindo o núcleo e o material genético dessa célula, e vai apresentar as estruturas básicas de uma célula eucarionte, né? Essas características vão ser compartilhadas com as células animais, só que na célula vegetal a gente tem algumas exclusividades, né? Então a gente vai ter aí estruturas que vão ser presentes apenas na célula vegetal. E essas são a parede celular, o plastídio e o vacúolo de suco celular. Então, marquei eles aqui na imagem para vocês verem. O cloroplasto, né, que vai ser o nosso plastídio. Mais para frente vocês vão entender por que ele leva esse nome. É essa estrutura verdinha aqui que a gente vê na imagem. O vacúolo é essa estrutura azul claro, né, meio branco, não sei que cor é essa, aqui, que ocupa grande parte da nossa célula. E a parede celular é essa parte verde que está recobrindo a nossa célula toda. Vamos começar então falando dela, da parede celular. Como eu disse, ela é a extremidade da célula, né? Ela está envolvendo a célula toda e ela vai garantir a forma, a proteção e a rigidez dessa célula. Ela é formada por lignina, então isso que dá essa rigidez para ela. Pode falar, Pedro. Professor, você disse que a parede celular é exclusiva da célula, né? Então, exclusiva da célula vegetal. A gente não tem a parede celular na célula animal, Tá bom. tudo bem? Então, é uma exclusividade que a gente vai ter aqui, no caso, nas plantas, tá? E ela vai fazer essa proteção, né? Uma proteção mecânica, ela é uma barreira mecânica que vai proteger contra os patógenos. É como se fosse a nossa pele, assim, de uma maneira bem prática de dizer. É como se fosse a pele ali dessa célula. Tá? E ela também vai pedir o crescimento celular exagerado. Então, a célula não pode crescer muito, senão ela vai morrer, né? Vai acabar assim, crescendo muito, não conseguindo manter seu próprio metabolismo, o que vai levar à morte celular. Então, ela é uma parede mesmo que vai impedir que ela cresça mais que o devido. Essa célula, ela vai ter um momento de crescimento, mas aí essa parede vai acompanhar esse crescimento, tá? Para que ele não passe aí da medida que precisa estar. Falando agora do vacúolo de suco celular, por que ele tem esse nome grandão, né? Porque a estrutura vacúolo, ela está presente também em outros seres vivos, como por exemplo os protozoários, só que aqui na nossa célula vegetal, o vacúolo de suco celular vai ser exclusividade também. O vacúolo de suco celular só vai estar aqui nas plantas, tá? Mas o vacúolo pode ter também em outros seres vivos, em outras células de seres vivos. O vacúolo vai fazer aí o controle osmótico, né, que é controlar a entrada e a saída de água, para que a célula também não tenha muita água e acabe tendo esse crescimento exacerbado, mas que também não fique sem água o tempo todo e não consiga manter suas funções vitais ali. O vacúolo também é capaz de armazenar substâncias e realizar a digestão de componentes celulares. Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente, quando a gente estiver falando da fisiologia da planta, né, que é o funcionamento. E aí o vacúolo vai ser importante para algumas coisas que a planta realiza. Ela também atua na manutenção do pH
E a gente pode ver que o vacúolo, né, ele ocupa grande parte da célula. Ele ocupa aí uns 70% da célula. Vou ter essa imagem de cima também, que a gente pode ver melhor. Ele é bem grandão mesmo. Falando agora dos plastídeos, né, que vocês já viram que vão se chamar de cloroplastos nas plantas. Então, os plastídeos, eles são organelas que são classificadas pelo tipo de substância que acumulam. No caso das plantas, a gente tem esses 3 grupos, que são os cloroplastos, cromoplastos e leucoplastos. Os cloroplastos são os mais comuns, né, os mais conhecidos, e eles são ricos em clorofila, ok? Então, oh meu Deus, eles levam esse nome por serem ricos em clorofila, né, por acumular clorofila. Já os cromoplastos e leucoplastos, desculpa, eles não têm muita importância aqui agora, a nível de ensino médio, mas por curiosidade eu botei que os cromoplastos são ricos em carotenoides, que é um outro pigmento que a gente já viu também, que vai auxiliar na fotossíntese e em outros processos, e os leucoplastos, que possuem um pigmento, que não possuem nenhum pigmento e têm funções de armazenar substâncias, armazenar e transportar substâncias. Pode falar, Pedro. Peraí, que é que eu tava escrevendo. Eu queria saber, os plastídeos, os organelas, eles têm são esses 3 grupos, mas você só vai apresentar um. Então, eu botei, para vocês entenderem aqui, que os plastídeos, eles têm outros tipos, né? Mas o mais importante aqui, a título de vestibular e tudo mais, são os cloroplastos, porque eles são ricos em clorofila, né? E a clorofila vai estar presente aí no processo da fotossíntese. Os cromoplastos e leucoplastos, eu botei para vocês entenderem que existem, né? E que eles se diferem do cloroplasto pelo o que eles acumulam. Então, os cromoplastos são ricos em carotenoides e os leucoplastos não possuem pigmento, né? Que no caso a clorofila seria o verde e o carotenoide seria ali o laranja, alaranjado, né? Os leucoplastos, eles não têm cor, mas eles têm função de armazenamento. Mas isso é a título de curiosidade, seria um estudo mais profundo. Mas o cloroplasto tem uma importância muito grande, tá? E, inclusive, nessa foto aqui do lado é um cloroplasto. Então, resumindo, o que daria pra gente dizer sobre os cloroplastos, pra levar assim pra prova? Pode repetir? Então, assim, o principal que a gente deveria saber sobre os cloroplastos é o quê? Então, a gente vai falar. É importante agora vocês saberem que ele existe, que ele está dentro da célula vegetal, e ele vai ter um papel muito importante na fotossíntese, que a gente vai falar nas próximas aulas. Então, só quero que vocês saibam no momento que ele existe, e que ele é um plastídeo, é um tipo de plastídeo, e que o cloroplasto é rico em clorofila. É isso que eu quero que você saiba agora. Tudo bem? Obrigado. Continuando, nada. Continuando, a gente também tem aqui essa foto, né, que é do cloroplasto. E lembrar para vocês que a gente falou sobre o cloroplasto antes, né, quando a gente estava falando ali a transição de alga para planta. A gente falou sobre a teoria da endossimbiose, não sei se vocês lembram, mas a gente tem a teoria da endossimbiose que gerou a mitocôndria e o cloroplasto, ok? Então, só para vocês entenderem que, por essa teoria, o cloroplasto ele tem uma dupla membrana, que é uma membrana própria e uma membrana que ele adquiriu no momento da endossimbiose, e um DNA próprio, ok? Isso é muito importante, então, gravar que tem essas 2 características importantes sobre eles. E agora eu vou finalizar com os plastídeos aqui, as estruturas da célula vegetal, ok? E eu vou para as estruturas da morfologia externa. Eu falei só sobre a parede celular, os plastídeos e o vacúolo, porque essas estruturas elas são exclusividade da planta. Óbvio que a gente vai ter outras organelas presentes, né? Mas essas organelas eu vou, assim, deduzir que vocês já viram na zoologia celular, na zoologia ou na biologia celular, ok? Se vocês não viram, eu recomendo que vocês procurem na internet, dê uma estudadinha, não é algo muito complicado, mas aqui para botânica eu quero que vocês estejam entendendo a parede celular,
os plastídeos e o vacúolo de suco celular, tá bom? Passando agora para a morfologia externa. A morfologia externa, a gente tem falado sobre ela esse tempo todo, e eu vou dar mais uma aprofundada. Vai ser muito importante a gente entender a morfologia externa quando a gente for falar sobre os tecidos da planta e onde ocorre cada processo. Então, por isso que eu estou trazendo hoje, também para a gente dar uma respirada daquele ciclo de vida que a gente estava vendo o tempo todo. Então, a morfologia externa vai ser o estudo dos órgãos vegetativos da planta, né? Que são as raízes, as folhas e o caule. Mas o que são órgãos vegetativos, né? Esse nome vegetativo, ele não vem da palavra vegetal, porque é vegetal. Órgão vegetativo é aquele órgão essencial que a planta não pode viver sem, senão ela não vive, né? Ela vai morrer. Então, quando eu falo órgão vegetativo, eu quero que vocês encarem isso como um órgão crucial para a planta, para a vida da planta, tá? E eles são as raízes, as folhas e o caule. Aqui nessa foto a gente vai ter a flor, né, e o fruto, mas a gente viu que nem todas as plantas têm aí essas estruturas. Então, para a gente falar de uma forma geral, né, a gente falar das traqueófitas, que são as plantas com vasos condutores, a gente fala que os órgãos vegetativos são apenas raízes, folhas e caule. Então, a gente vai desconsiderar aí essas estruturas por enquanto, apesar de que eu vou falar delas para frente. Cada parte da planta, né, vai ter uma função importante para o vegetal e uma função diferente. Então, aqui a gente já viu essa foto antes também, a gente tem a raiz, o caule, a folha, a flor e o fruto, numa planta completa, né, com todas as estruturas, a planta mais bem-sucedida aí no mundo das plantas. Começando pela raiz, a gente tem a função da raiz de fixar a planta ao solo, né? Quem já tentou puxar aí uma planta da terra, vê que às vezes tem alguma dificuldade para puxar, porque a raiz realmente tem esse poder de fixar a planta ao solo, esse é um dos papéis dela. E ela também tem o papel de absorver e conduzir substâncias essenciais que ela tira aí do solo, né? Como a água e os sais minerais. E ela faz isso e joga para os vasos condutores, que são vasos importantes que vão poder nutrir toda a planta. Pode falar quem levantou a mão, não vi quem foi. Eu mandei uma pergunta no chat. Ah, peraí, deixa eu abrir aqui. Vitor Hugo, eu posso guardar essa sua pergunta? Porque eu vou ter uma aula que eu vou falar sobre isso. E aí Tudo certo. vai ser perfeito. Mas eu entendo eu entendi sua pergunta, eu vou guardar ela aqui. Vou até copiar e colar para eu trazer na próxima não, né? Mas nas próximas aulas, tá? Porque é um processo um pouco mais complicado e aí eu vou precisar explicar muitas coisas, eu vou acabar fugindo um pouco do tema da aula. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai ter uma aula sobre isso, tá bom? Inclusive também sobre o fato de a gente ter algumas folhas, né, que não são verdes. Não sei se vocês já viram, tem eu não vou lembrar o nome da planta, né, mas é uma planta roxa, muito comum, assim, em decoração, que ela é toda roxa, totalmente roxa, e aquilo dali é um processo bem legal. Mas eu vou guardar essa pergunta, tá bom? Voltando aqui à raiz, a gente tem aqui as partes da raiz, né, que vão ser divididas entre a raiz principal, que é aquela que vai até o final, né, a gente fala que é a que vai até a coifa. A coifa, gente, ela é essa região ali, a extremidade da nossa raiz, e ela vai servir para proteger essa pontinha, né, justamente essa extremidade, porque aqui na coifa a gente tem um tecido muito importante, que é o meristema, que a gente vai ver isso na próxima aula, inclusive, e eu vou explicar melhor, mas ele basicamente é um tecido que ele está relacionado ao crescimento da planta, né? Então, é muito importante que ele tenha esse mecanismo de defesa, que é a coifa, para que a planta continue crescendo durante a sua vida. Subindo aqui, a gente tem a zona de crescimento, que vocês podem ver ali que está escrito meristema subapical, que é justamente a parte da planta, da raiz, né, que vai crescer e que precisa dessa coifa. Em cima a gente vê a zona pelífera,
que parece, né, uns pelinhos, por isso que tem esse nome. E essa zona, ela vai servir para a gente aumentar a superfície de absorção. A gente sabe que a raiz, ela faz ali a absorção, e ela tem essa estratégia de aumentar ali a superfície, né? Então, ela tem essas projeções de epiderme. E aqui a gente tem a raiz lateral, que vão ser as projeções que a raiz faz, né, para poder se fixar no solo, para poder aumentar o seu tamanho. E eu botei aqui, no terceiro tópico, né, associação com outros seres vivos. Então, a gente vai ter bactérias fixadoras de nitrogênio, que a gente também vai ver mais para frente, quando a gente falar do ciclo de nitrogênio, que é muito importante, é um processo que cai muito no Enem. E as micorrizas. As micorrizas são associações que a planta faz nas raízes da planta com raízes dos fungos. Então, eles fazem uma troca, né? Os fungos oferecem ali mais nutrientes, mais água para a planta, enquanto a planta oferece glicose, né? Energia para esses fungos. E essa associação é chamada de micorrizas. E é um mutualismo, né? É muito bom, tanto para a planta quanto para o fungo. E isso acontece, gente, em muitas plantas mesmo. Eu acho que na maioria das plantas esse processo está ocorrendo. E a gente nem vê, né? Porque é ali por baixo da terra, mas os fungos são muito importantes ali quando estão associados com as plantas. Eu botei também aqui duas fotos, né? Uma de uma beterraba e uma de uma batata doce, porque são raízes, tá? São raízes que tiveram ali uma reserva nutritiva maior e se tornam isso, né? Que a gente usa na nossa alimentação. Pode falar. Quem levantou? Não, eu não sei se alguém notou, mas essa associação chamada micorrizas Micorrizas, isso. seria simbiose? Não. Não? A simbiose é quando uma se mescla com a outra, né? Uma entraria dentro da outra até se tornarem uma coisa nova. Nessa, basicamente, a gente tem a raiz da nossa planta, pertinho ali, né? Até se encostando, com a raiz, que no caso o nome é hifa, dos fungos. E aí, essa proximidade faz com que essas hifas dos fungos ofereçam água e nutrientes para a nossa planta, e a nossa planta retribui, né, dando glicose para o fungo. Então, é uma reação de mutualismo. Os dois estão se beneficiando e eles ficam ali um pertinho do outro, mas não é um processo de endossimbiose. Endossimbiose é uma outra coisa. É um processo onde uma célula acaba entrando na outra para gerar algo novo, tá? E a endossimbiose só acontece ali com as mitocôndrias e com os cloroplastos. É algo bem menor, né, microscópico. Nesse caso, é macroscópico. A gente pode ver isso, né? Se a gente pegar ali e puxar o fungo e a planta do chão, a gente consegue até ver essa associação. Ok? Botei aí, então, a beterraba e a batata doce, para vocês entenderem que a raiz também tem uma importância, né, econômica aí na nossa alimentação. E vou falar sobre dois tipos de raízes que são muito importantes. As raízes tuberosas, que no caso aí a gente vê a cenoura, que também tem essa importância econômica, né? E as raízes pneumatóforas. As raízes pneumatóforas, gente, elas estão presentes geralmente em solos pobres em O2, principalmente no manguezal, que é o caso dessa foto. E aí a estratégia que ela faz, né, para poder respirar, é colocar essas raízes para cima, né? Então essas raízes, elas ficam meio aéreas ali, né? Elas sobem para que elas consigam o O2 necessário, que no caso não tem nesse solo. Nessa foto aqui a gente pode ver que elas estão recobertas por água. E por isso esse nome, né? Pneumatóforas. Falando agora sobre o caule tem a função de sustentar a planta e é a via de condução da raiz para as folhas. Então, vai ser muito importante
para essa nutrição, né, da planta, vai pegar ali da raiz o que a raiz está absorvendo do solo e levar para o resto da planta até chegar nas nossas folhas, que vão realizar a fotossíntese. Então, o caule vai ter vários condutores de seiva, que são chamados de xilema e floema, mas não precisa se preocupar com esse nome agora, que a gente vai ver também mais para frente. E existem caules subterrâneos, que são frequentemente confundidos com raízes, tá? Mas para ser uma raiz, tem que ter absorção de substâncias, que é algo que o caule não tem. Botei aqui o exemplo da batata inglesa e da cana-de-açúcar. Aqui nessa foto, não acho que tenha nenhuma estrutura que vocês precisam gravar o nome, não acho que seja importante, mas eu vou falar mesmo assim, que é o nó, que é cada vez que sai ali um raminho do nosso caule, a gente chama de nó. Entre os nós, a gente tem o entrenó e as gemas. As gemas são os lugares onde esses ramos vão sair, tá? Então, a gema axilar, que está aqui nessa foto, um ramo tem potencial de crescer aqui nessa bolinha, assim como nessa daqui. Já a gema apical é aquela que fica no topo e que vai limitar ali o crescimento da nossa planta. Falando agora um pouco sobre esses caules subterrâneos, eu vou dar o exemplo aqui dos rizomas. Os rizomas são caules subterrâneos e eles são horizontais. Então, eles frequentemente são confundidos mesmo com as raízes, por estarem ali embaixo da terra e também por terem, né, essa característica meio esquisita, né? Não parece um caule quando a gente olha. Mas pelo fato de não absorverem nenhum nutriente, não terem a coifa, nem a zona pelífera, né, que são aqueles pelinhos, não podem ser chamadas de raízes, são, de fato, um caule. Então, nessa foto que a gente vê, né, essa aqui está bem fora da terra, mas, no caso, ficaria toda coberta e só as folhinhas para fora, e esse aqui que está alguém segurando, né, foi arrancada da terra, e a gente pode ver que está sujo, que só as folhinhas também estavam para fora. E aqui nessa segunda foto a gente também vê essas coisinhas saindo de baixo, né? Que alguém pode até confundir com a zona pelífera, mas na verdade são as raízes que estão ali logo após o caule, como em qualquer outra planta. Falar agora também um pouco das folhas. As folhas vão nascer sobre esse caule e é o principal órgão em que ocorre a fotossíntese, tá? Elas são dessa coloração verde justamente por causa da presença de cloroplastos, ok? E também, além da fotossíntese, vão exercer duas funções importantes, que é a respiração e a transpiração. Muitas pessoas não sabem diferenciar, né, a respiração e a transpiração. A respiração, gente, quando a gente fala, a Amazônia, ela é o pulmão do mundo. E, de fato, a Amazônia produz muito oxigênio por causa das plantas, só que a gente esquece que a planta também respira. Então, grande parte do oxigênio que a Amazônia produz, né, que as plantas produzem, elas também consomem. É uma coisa que a gente vai falar também mais para frente, mas é importante a gente saber que a respiração não é a transpiração. A transpiração é a perda de água para o ambiente, né, para o calor, como qualquer água que a gente vê. Então, a folha da planta, ela de fato sua, né? Tem até um experimento que a gente pode fazer em casa, que é pegar um saco, né, e amarrar em volta de uma folha. Vocês vão ver que essa folha ela vai ficar úmida, vai ficar com gotículas, porque tem água ali saindo de forma gasosa. Pode falar, Pedro. Peraí que eu não entendi a diferença de respiração e transpiração. Então, a respiração é justamente a mesma coisa que a gente faz. Respirar O2, né? E exalar o carbono. Então, o que acontece? A planta, apesar dela produzir por meio da fotossíntese o O2, ela também consome esse O2, ela precisa respirar também. Ela tem os estômatos, que são estruturas que vão se abrir ali na folha, para ela poder fazer essa respiração celular. Eu vou ter uma aula que eu vou falar justamente só sobre respiração e transpiração. Mas eu quero que vocês entendam que são processos diferentes. Quando a gente fala respiração vegetal, a planta está de fato respirando, ela está consumindo O2.
Já a transpiração, ela está suando, ela está perdendo água para o ambiente. Essa é a principal diferença entre os dois. Na A respiração não é fotossíntese, né? não. A fotossíntese vai ser a produção de O2, né? Vai ser como ela vai produzir ali energia. Então, a fotossíntese ela vai produzir energia para ela e vai liberar O2 para a atmosfera. A respiração ela vai consumir O2 justamente para respirar, a planta respira. E na transpiração ela vai perder água para a atmosfera, ela vai transpirar. Então, é realmente isso. Tipo, se você pegar um saco e botar em volta de uma folha aí que você tem em casa, qualquer planta, você vai ver que depois de alguns dias, talvez um dia só, esse saco, né, que você botou, ele vai ficar molhado. Porque ela está perdendo a água para a atmosfera, para o meio ambiente. Ok? Então, essa é a principal diferença, a fotossíntese. A gente vai estar produzindo O2, a gente não, né? A planta vai estar produzindo O2, na respiração ela vai estar consumindo O2 e na transpiração ela vai estar perdendo água para o ambiente. Ok? Obrigado. Botei aqui alguns exemplos também do que a gente pode encontrar economicamente. Eu botei o repolho e a alface. E aqui, na nossa estrutura das plantas, a gente pode ver o pecíolo. O pecíolo é justamente essa haste que a gente vê antes da gente ver a parte verde, né, da planta, é o que vai estar segurando ali a planta no caule, a gente chama de pecíolo. E o pecíolo, ele se estende até aqui a parte verde. A lâmina foliar é essa parte verde que a gente vê, que preenche a planta. A nervura central é essa continuação do pecíolo, né, que a gente vê mais já na folha. E a nervura secundária são essas que partem da nervura central. E as nervuras, gente, elas podem se organizar de diversas formas diferentes. Se você pega duas folhas aí de espécies diferentes, provavelmente a nervura vai ser diferente. Isso é bem legal. E falar um pouco sobre a senescência foliar, que é uma estratégia muito legal da planta. Por exemplo, no inverno, por que as folhas caem, né, no outono? Porque é uma época que tem menos sol. Aqui isso não acontece muito, né, mas em lugares onde fica realmente muito frio, que a gente vê que todas as folhas da árvore caem, isso acontece porque ela está querendo economizar energia. Então, ela tira suas folhas e fica ali quietinha, sem fazer nada, até que ela possa produzir essas novas folhas. Então, são vários mecanismos evolutivos que a gente tem nessas plantas que mostram como que elas se adaptaram ao mundo, né? Falar sobre a flor, que a gente falou na nossa última aula também, que a gente falou sobre angiosperma. Então, as flores a gente viu que elas só vão estar presentes nas angiospermas, elas não vão estar nas pteridófitas, nem nas pteridófitas e nem nas briófitas. É o órgão reprodutor dessas plantas, das angiospermas, e, como eu disse, são coloridas, perfumadas, vistosas e têm um papel importante nessa polinização. Por isso que elas conseguiram conquistar tantos ambientes. Falei um pouco sobre essa estrutura na semana passada, na semana retrasada, na verdade, desculpa. A gente tem as sépolas, né, que são essas folhas que ficam embaixo das pétalas. A gente tem o estame, que vai ser o órgão masculino, né, da nossa planta. Então, a gente tem antera e filete, e podem ter um ou podem ter vários, como é o caso dessa foto. E o carpelo, que vai ser a nossa estrutura feminina, onde a gente tem o estigma, que é aqui a pontinha, o estilete, o ovário e o óvulo. Acho importante também gravar alguma dessas estruturas, como, por exemplo, o que é estame, o que é carpelo. Pétala e sépala, eu acho que tá tudo bem. E gravar também onde fica o ovário, tá? Esse exemplo é clássico, né, dessa foto. E eu botei aqui também o brócolis, que, para quem não sabe, é uma flor. E a baunilha também, que podem ser usados aí na alimentação, né? A baunilha também, mas pode ser usado para fazer perfume, cosméticos e etc.
falar sobre os frutos também, que também só estão presentes nas angiospermas, como a gente viu, possuem a função aí da maior dispersão das espécies e fazem a proteção das sementes. Aqui, nessa imagem, eu vou falar sobre as estruturas do fruto, mas não precisa gravar também, que a gente tem o pedúnculo, que é essa parte que vai segurar a planta. No meio nós temos a semente, o endocarpo, que vai ser o que vai envolver a semente, o mesocarpo, que é a parte que a gente come, né, da fruta, essa parte mais carnosa, e o exocarpo, que o próprio nome exo, né, tá ali recobrindo, tá em volta da nossa fruta, sendo possivelmente a casca, dependendo da fruta. Botei aqui alguns exemplos diferentes também. Pode falar, Pedro. Quando você diz maior dispersão, o que mesmo? Tipo, Então, eu digo maior dispersão porque foi o que eu falei na aula passada, né? Primeiro, a nossa semente, ela está protegida. Esse é o fato mais importante. E o segundo da maior dispersão é que essa fruta vai cair, né, no chão. Geralmente elas são redondas, então elas podem rolar ou elas podem cair e se abrir. E ela também vai servir de alimento para os outros animais, né? Então os animais carregam esses frutos, comem esses frutos e depois saem nas fezes desses animais. Então, a dispersão que eu digo é alcançaram lugares maiores, né? Conseguem se dispersar a lugares mais longes do que conseguiria, por exemplo, as briófitas e pteridófitas. E até as gimnospermas, que a gente viu que eles não têm fruta, né, e nem flor, mas tinham aí a ajuda do vento e do pólen. Mas aqui as frutas têm esse papel importante de proteger a semente, então nenhum bicho vai pisar nessa semente, essa semente não vai ser quebrada de alguma forma, ela vai estar protegida dentro do fruto, o que, assim, tende a ser um sucesso maior, né, para que ela germine no futuro. E os animais vão manusear essa fruta, se ela for uma fruta gostosa, ou ela vai poder rolar no chão, ou ela vai se abrir, esse fruto vai cair e vai germinar. Então, por ser uma angiosperma, essa é uma das estratégias que ela usa, além da flor e da polinização, óbvio, para se espalhar pelo mundo. Tá? beleza. E, assim, na botânica, né, o conceito de fruto é justamente esse. Proteção da semente. E é isso, tipo, a gente usa a palavra fruto, né, pra gente falar de alguma coisa doce, falar de uma coisa que a gente vai comer, mas na botânica, fruto é justamente o que está protegendo ali a semente. Então, eu botei até o exemplo da vagem aqui. Não sei se vocês já comeram vagem, né, mas aqui dentro tem umas bolinhas, e, na verdade, o fruto da vagem, né, é essa coisa que está protegendo essas bolinhas de dentro, que são as sementes. Então, não necessariamente o fruto vai ser algo que é gostoso, que é cheiroso, que é colorido. Pode ser também qualquer coisa que está protegendo ali a semente, como entendeu? Botei aqui a pitaia, né, que é uma fruta mais diferente, e o tomate, que as pessoas às vezes esquecem que também é fruto. E eu encerro aqui a aula. Eu botei algumas questões para vocês verem como é que isso pode cair em vestibulares, porque esse assunto, ele aparenta ser um pouco bobo, né? Ele parece ser, assim, nada a ver, mas ele é muito cobrado nos vestibulares e eu achei questões que são até um pouco complicadas envolvendo eles. E também para vocês não ignorarem, né, esse assunto, porque ele vai ser muito importante daqui para frente. Quando a gente começar a falar de coisinhas mais complicadas, eu preciso que vocês entendam de qual a estrutura da planta que a gente está falando, o que essa estrutura tem, quais são as características dela, porque a gente vai começar a falar de processos mais complexos, como a fotossíntese, a respiração, a transpiração, fixação de nitrogênio, e eu preciso que vocês estejam sabendo o que cada estrutura faz. Tudo bem? Vamos para as questões, então. Primeira questão é essa aqui, que é da Cefet. Vou ler para vocês. As raízes que se desenvolvem em locais alagadiços, como os mangues, crescem verticalmente, emergindo da água e possuem poros para absorção de oxigênio atmosférico. Elas denominam-se A.
escoras, B, tabulares, C, adventícias, D, fasciculadas, E, pneumatóforas. Se alguém quiser responder no chat, vou dar um minutinho. Você chegou a dizer na aula, né, qual se enquadra? Ninguém vai chutar? Vou falar a resposta então. É a letra E, gente. Foi a única de nomes de raízes, foi a única que eu falei aqui. Então vamos só lembrar que as pneumatóforas são. Vou até voltar aqui no slide. As pneumatóforas são. Oh, meu Deus, passei. São essas raízes aqui, ó. Que elas estão numa região alagada, né? Então elas estão submersas, não vão conseguir fazer essa respiração, porque não tem O2 para elas poderem respirar aqui. E aí elas começam a subir, né? Elas não chegam a ficar aéreas, tipo assim, flutuando, né? Elas sobem e descem, e tem esses poros para absorção do oxigênio atmosférico. Então, nessa questão aqui, letra E. Próxima questão. Daí o outro tipo seria que fica embaixo da terra? Então, nesse caso, todas as outras são que ficam embaixo da terra. Não coloquei porque eu não acho elas de muita importância, tipo, eu não acho que vai ter uma questão que vai cobrar elas especificamente. Eu acho que a pneumatófora tem a mais importância, sim. Mas, assim, tabulares são raízes que levantam um pouco, assim, do solo e são bem grossas, tipo, parecem cabos mesmo. Fasciculadas parecem cabelo, sabe? São aquelas que são bem fininhas, mas não tem muita importância. Vocês sabendo que pneumatóforas, provavelmente vocês vão acertar bastante questões, porque eu acho que de raiz ela é a que mais vai cair, ok? Certo. Então, essa questão também, vamos lá. Vacúolos são estruturas existentes em diferentes tipos celulares. Entretanto, o vacúolo de suco celular é uma estrutura típica da célula vegetal. Observe as funções abaixo e marque aquela que não pode ser atribuída ao vacúolo. Então, essa questão está querendo pedir para vocês, né, o que não pode ser atribuído ao vacúolo. Então, é para marcar, assim, a questão falsa. A. Atua no armazenamento de substâncias. B. Participa do processo de respiração celular. C. Realiza a digestão de componentes celulares. D. Promove o controle osmótico. Ou E. Ajuda na manutenção do pH. Essa eu falei bastante no slide do vacúolo. Acho. Ou vai ser a D ou vai ser a B, professor. Eu escolhi da Então, D. isso, letra B. A gente viu, tá até no slide, né, que atua no armazenamento de substâncias. O vacúolo, como ele é bem grande, ele vai poder receber substâncias e manter ali por um determinado tempo para voltar para a célula e realizar outros processos. Vai realizar a digestão de componentes celulares, promover esse controle osmótico também, né, que é essa entrada e essa saída de água, e ajuda na manutenção do pH da célula. Então, respiração celular, a gente vai ver também mais para frente que ele não participa do processo de respiração celular de forma nenhuma, tá? Vamos para a próxima. Essa já é do Enem e é sobre micorrizas, que eu falei brevemente, mas vamos ver se vocês conseguem gabaritar essa. As micorrizas são associações entre fungos da classe de zigomicetos, que são a classe dos fungos, né? Mas é importante saberem que é um fungo, e raízes de plantas vasculares. Essas associações são importantes, pois estimulam o crescimento das plantas, aumentando substâncias a absorção de fósforo, zinco e cobre em solos com disponibilidade abaixo da adequada. As micorrizas não aumentam o teor desses nutrientes no solo, mas permitem que a planta explore melhor as suas reservas. Com base no texto acima, nos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. A. Nas micorrizas, fungos e plantas mantêm entre si uma associação harmônica do tipo comensalismo. B. Micorrizas, assim como as bacteriorrizas, podem ser utilizadas como importantes estratégias de melhoramento de solo. C. A absorção de nutrientes como fósforo pelos fungos se dá por suas raízes, que penetram nas raízes das plantas, transferindo-os. D.
Em um solo em que micorrizas ocorrem em grande quantidade, há menor necessidade de corrigi-lo com o uso de fertilizantes químicos. As micorrizas podem ser consideradas como uma ferramenta da biotecnologia, uma vez que a associação entre fungos e plantas foi obtida por técnica de engenharia genética. O Vitor falou... Acho que é a C. Não, o Vitor deu o gabarito ali, que seria a letra D, tá? Como o tempo está corrido, eu não vou explicar muito essa, mas eu vou falar sobre a resposta certa, né? Que é, em um solo em que micorrizas ocorrem em grande quantidade, há menor necessidade de corrigi-lo com o uso de fertilizantes químicos. Justamente o que eu falei, né? Por eles estarem fazendo essa troca, que a planta dá energia, e a micorriza, né? Que no caso seria o fungo, ele está ali fornecendo... né, fósforo, zinco, cobre, como está dizendo anunciado, mas também água, outros tipos de nutriente. Quando a gente coloca ali um fungo associado a uma planta, a gente precisa de menos fertilizante químico, né? Porque se o solo está ruim e a gente bota um fungo que se adapta ao solo, ele vai conseguir passar esses nutrientes para a planta sem o uso de fertilizante. Então, é uma estratégia natural para plantações. Tá? Mas aí na letra A gente não tem um tipo de relação de comensalismo, eu falei antes que é mutualismo, as duas se beneficiam. Na letra B, a gente não está falando de bactéria. Na letra C, não acontece essa penetração, né, nas raízes, como eu disse antes, elas estão próximas, mas elas não se penetram. E elas não podem ser associadas a uma ferramenta de biotecnologia. Eu separei mais algumas questões, mas como provavelmente vocês vão ter uma aula depois da minha, eu vou trazer elas em outro momento para deixar vocês terem o descanso de vocês também e não acabar correndo. Mas essas questões aqui que eu botei depois são só mais duas. Eu vou colocar o slide lá no Drive, se vocês quiserem dar uma olhada depois, podem olhar. E é isso, gente. Qualquer dúvida realizando essas questões ou com parte da matéria, qualquer outra parte que tenha vindo antes, vocês podem me chamar. Vocês já têm meu WhatsApp, eu também estou lá no grupo. E é isso, espero que vocês tenham um ótimo final de semana que vem aí e que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada. Tchau, professor.